Gravando, bem-vindo todos ao episódio 2 de 2022. Na verdade, é o episódio 6 total, né? 6 ou 7? 6, episódio 6. Tudo bem, André? Como é que estão as coisas por aí? Teve alarme de tsunami na Califórnia, né, na Havaí, mas ficou tudo bem, graças a Deus, né? Não, foi tudo tranquilo, mas realmente a maré mudou muito, é muito louco, né? Foi a segunda vez que eu presenciei isso. Devido àquilo, a gente saiu, tinha um filho bebê, que era o Ben, que hoje em dia tem 11 anos, e era uma coisa super nova, todo mundo na rua, e teve a devastação do Harbor, né, onde ficam os barcos, as embarcações, a marina, que ali, como é pequeno, destruiu, foram mais de 30 milhões de dólares em prejuízo. Dessa vez a maré subiu também, e uma coisa louca assim do tsunami, cara, que não veio a onda, mas a maré, ela é maré baixa e maré alta. Para a maré encher ou vazar, demora em torno de 6 horas. E é uma loucura você ver a maré encher e vazar a cada 30 segundos. Isso é uma coisa assim de louco, isso é impressionante a força da natureza. Mas graças a Deus, cara, tudo ocorreu perfeitamente. Tinham 2 eventos de surf aqui, os 2 foram cancelados por causa justamente do tsunami. As pessoas surfaram, depois quando a maré vazou deu altas ondas. O domingo também deu ondas incríveis também, perfeitas. A Califórnia inteira deu altas ondas porque o Havaí não para de bombar. Mas graças a Deus foi tudo bem. Teve uma erupção, na verdade, lá no vulcão, em Tonga, né? O vulcão que fica embaixo da água, né? Embaixo da água tem até uma imagem legal de satélite. Legal não, né? Tem uma explosão, satélite. Uma explosão bizarra. Né? E aí isso causou ondulações que chegou até na Califórnia. E aí eu também acordei aqui com um anúncio aqui de tsunami. E aí eu fui na casa do amigo aqui de praia aqui perto e eu acabei surfando lá em Oxnard. Oxnard é bom. Oxnard é bom. Lá. Terra de Tim Curran e Nathaniel Curran. Oxnard é bom. Uma surfadinha lá, foi legal. Tava clássico. Clássico. É meio estranho, né? Pensar que vamos surfar num dia de... um dia de Mas tsunami. foi maneiro. Mas vamos falar aqui sobre o episódio de hoje. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, nos meus surfistas favoritos. Iago Dora. Daqui a pouco entra ele vai entrar aqui, confirmou com a gente, daqui a pouco ele está aqui dentro. E estou super feliz de ter ele, André, porque para mim o estilo dele é lindo. Eu gosto de assistir ele surfando. Desde quando eu via ele fazendo free surf, era uma pessoa que eu sempre gostei de assistir. É uma pessoa, pessoalmente, agora que eu conheço, então é um amigo que a personalidade dele é super top, é 10, né? Aquela pessoa que tu conhece e fala, nossa, que pessoa boa. Então, já gostava de assistir ele surfando, agora ainda mais sendo um amigo, e ele tem chance de ser campeão mundial, na minha opinião. Cara, eu concordo com você. Eu acho, bless you, saúde. Eu acredito que o Iago tá galgando o espaço dele para chegar, sim, em breve, pela luta do título mundial. Eu acho que ele, dentro do circuito, é um dos atletas que tem um surf muito refinado, uma linha de surf muito bonita. Eu trabalho aqui, né, em Santa Cruz com os melhores surfistas aqui de categoria de 12, 14, 15, 16 anos, e o Iago é o surfista predileto da maioria deles. Sim. A linha dele, o estilo dele é muito bonito. E ele tem manobras muito progressivas e radicais, com um grau de dificuldade enorme. Eu sempre falo isso. Quem me acompanha na transmissão da língua portuguesa, eu sempre falo que um surf de borda é muito bacana, é muito bonito, mas as manobras aéreas, elas são extremamente perigosas para o atleta. E foi o que aconteceu com o Iago Dora alguns meses atrás. Ele quebrou o pé, mas isso é uma lesão normal da nova geração. O Felipe, o Gabriel, o Ítalo, o John, o Coloriandino, praticamente todos eles já tiveram algum tipo de lesão devido ao alto grau, o alto risco dessas manobras modernas. E mais uma vez eu bato na tecla, são manobras que os jurados têm sim que valorizar, e muito, porque eles estão arriscando o ano inteiro deles no circuito. Olha só, o Iago vai perder provavelmente a primeira etapa, vai perder provavelmente a segunda etapa, e talvez não esteja 100% para Bells Beach. Então, para você ver o grau de dificuldade e também o grau de perigo
de uma manobra Sim. como essa. Mas eu acredito que o Iago está no caminho certo. Nós teremos ele em alguns minutos. E uma coisa que eu tenho percebido no surf dele, não no surf, que o surf dele é sensacional, é espetacular. Claro que sempre dá para melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, todos eles. Mas eu acredito que para ele o maior fator nesse momento de mudança, e eu tenho visto essa mudança, é na parte de gana, de faca nos dentes, de sangue nos olhos. Ele tá um Iago Dora muito mais ativo nas suas baterias, vibrando muito mais. E eu sei que isso não é uma coisa fácil para ele, porque ele é um cara pacato, ele é um cara educado, ele é um cara super gente boa. Então falta para ele esse fogo. E ele tá ficando cada vez mais velho, tá se conhecendo cada vez melhor. Tem um dos treinadores, que na minha opinião é um dos melhores treinadores do circo do mundo, que é o seu pai, o Leandro Grilo, o Leandro Dora. E isso também eles devem estar trabalhando muito junto nessa parte mental do Iago, para que ele esteja mais elétrico em suas baterias, e já dá para ver realmente um resultado. E dessa forma, se ele continuar com essa pegada forte nas baterias, você pode ter certeza que ele vai terminar a temporada aí entre os top 5, top 3, top 2 e vai em busca para o título mundial. Eu acho que é uma coisa assim normal que provavelmente vai acontecer na carreira dele. Eu também acho. Ano passado ele já chegou quase no top 5, né? Ficou por pouco ali. Algumas baterias ele já entrava, né? Ele terminou em 8º, o 4º melhor brasileiro no Tour. E bateu na trave, quase foi pro Final Five. O Final Five ali, tendo ele, ia ser uma coisa totalmente diferente, né? E eu acho que é isso também. Eu acho que a experiência no Tour vai moldando cada surfista, a gente vê isso, né? E o Iago, você vê que ele tá cada vez mais, como você disse, sangue no olho. Acho que ele na primeira vez ele entrou meio que rápido demais, assim, aí pensou, nossa, tô aqui, né? Aquele pensamento, tô aqui, e agora? E aí se adaptou, e aí depois foi ganhando algumas baterias, viu que, né, o surf dele é sim um dos melhores do mundo, e aí foi pegando essa confiança, e agora ele deve ter pensamento, eu queria até conversar com ele sobre isso, ter esse pensamento de agora eu quero ser campeão, né? Ele já tem todas as confirmações que ele merece estar ali, que o talento dele é um dos melhores do mundo, que ele só precisa de repente trabalhar um pouquinho no mental, não sei, ou não, né? Mas a experiência no Tour também conta muito, e eu acho que a gente está começando a ver isso nele, esse sangue no olho. O atleta ele tem que ter uma autoconfiança. A confiança ela é muito importante. A confiança é você olhar para dentro de si mesmo e falar, eu posso vencer qualquer um, em qualquer condição. Eu acredito que o Gabriel tem muito disso, o Ítalo tem muito disso, o Felipe, em muitas ondas no circuito, também tem muito disso. Quando eu viajava, isso era uma das coisas no circuito, era uma das coisas que eu observava. Como eles se preparam para cada bateria. Todo mundo é diferente. Tipo, o Felipe, eu percebia muito que ele ficava tranquilo, brincando com todo mundo. Como o Felipe, ele sendo Felipe. Gente boa, brincalhão, rindo. Mas, de repente, a bateria começava a se aproximar 2 horas antes, 1 hora antes. Era o momento dele ali. Mas você vê que o cara tava meio que se preparando para uma luta, para uma guerra. Você vê no semblante, o olho dele vira. O fogo tá ali, ele sabe que ele vai para arrebentar, não tem parada, ele vai para arrebentar. O Ítalo tem muito disso, o Gabriel também tem muito disso, o Adriano também se prepara. O Adriano sempre foi um cara pacato fora da água, mas dentro da água o cara era um monstro, amigo. O cara era um monstro. Exato. Então eu acho que o Iago, nessa forma, nessa maneira, ele vai ser um cara letal, porque o cara pode virar uma bateria precisando de 9,5 nos últimos 30 segundos, porque ele tem patamar para isso, ele tem manobras para conseguir isso, tanto de frontside quanto de backside, tanto numa onda de linha como numa fechadeira. Então, quando você tem um atleta desse nível, tudo pode acontecer. E eu, sinceramente, acredito sim que ele pode ser aí um cara que vai lutar pelo título mundial nos próximos anos. Eu também acho. Eu acho que ele vai... Só que tem uma coisa, quando você quebra o pé, uma coisa é você quebrar os seus ossos. É uma coisa. Sim. Demora, acho que se eu não me engano, 2 meses para calcificar.
Mas uma coisa é você quebrar os seus ossos e também atingir os seus ligamentos, ou os seus ligamentos. Então, isso é uma coisa, provavelmente nós vamos perguntar isso para ele, porque o ligamento, às vezes, é pior, pelo menos na minha época foi assim, do que você realmente quebrar o seu osso, que demora ali 2 meses para calcificar e depois você começa a sua fisioterapia e a vida segue. O ligamento, às vezes, é um pouco mais delicado. Nós não temos essa informação, ele vai passar para a gente aí dentro de instantes, porque se ele não afetou nenhum dos seus ligamentos, e nós sabemos ali no tornozelo também é uma parte que está cheio de ligamentos justamente para os movimentos do tornozelo, que Sim. é um lugar ali muito complexo, né, do pé, e que é super importante para um atleta, porque você usa pra caramba. Um surfista, ele faz, a gente chama, né, aqui na língua inglesa, heels and toes, ou seja, calcanhar e dedo, calcanhar e dedo. Esse é o surf, é o tempo inteiro. Rail to rail, borda com borda, borda com borda. Então você usa o seu calcanhar o tempo inteiro. E nas manobras, a mesma coisa. Você amortece nas manobras com o seu calcanhar e nos seus dedões. Uma hora o peso vai pro calcanhar, uma hora o peso vai pro dedão. Então é crucial essa parte do tornozelo para absorver as manobras, para fazer cavada, para fazer manobras de borda e também para absorver o impacto das manobras aéreas e modernas, que foi o que aconteceu com ele. Principalmente, né? Isso que eu queria saber dele, se ele tem essa informação, porque o que vai acontecer? Esse ano agora tem aquele corte no meio do ano, né? Então vai ser muito importante ele participar pelo menos de 4, né? Porque depois tem o corte e depois tem o finals. Então, será que esse ano ele consegue participar? Se ele já vai ter, de repente, o wildcard para ano que vem? Não sei. Se ele ficar fora 3, 4 etapas, provavelmente vão dar um wildcard para ele. Mas eu tenho certeza também que ele tem uma equipe de primeira linha. Posso até estar enganado. Ele vai confirmar isso aqui já. Mas ele deve estar trabalhando com um fisioterapeuta que sempre trabalhou com o Adriano de Souza. Tem uma clínica ali pertinho da casa dele, se eu não me engano, ali entra no Campeche ali. E é uma clínica muito boa. É um médico, é um fisioterapeuta super conceituado. Eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando, deve estar fazendo aí 2, 3, 4 sessões de fisioterapia nesse momento para voltar o mais rápido possível. A medicina esportiva, ela melhorou muito nos últimos anos. Se eu voltar, sei lá, quando eu quebrei em 99 para agora, a evolução é gigantesca, entendeu? Então o atleta volta provavelmente com um tempo mais curto e esperamos que ele volte aí o mais rápido possível com 100% para mostrar todo o seu talento, não só para nós brasileiros, para o restante do planeta também, que é fã do surf do Iago Dora. Também acho. Eu queria muito ter ele no Tour esse ano, porque ele foi muito bem ano passado. E eu estava com esse sentimento que ele ia melhorar. Esse ano é o que ia virar a chave para ele, mas eu acho que, eu também. Como você já falou antes, que a gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, é que as coisas acontecem por uma razão, né? E aí, de repente, isso é a gasolina que ele precisava para ter o sangue no olho necessário para o próximo nível, porque de repente ele vai estar sentado em casa, assistindo as etapas que não vai aguentar. Quer estar lá, quer ganhar, e de repente começa a ver a etapa com um olho diferente, que você não... Imagino eu, né, um curioso do surf, um fã do surf, e nunca tive uma experiência profissional. Mas eu imagino um profissional atleta, e você pode me responder isso, competidor, que não pode, de repente por lesão, não pode competir. Você ficar em casa assistindo uma competição, primeiro deve ser muito ruim, porque você quer estar lá. Segundo, você vai começar a assistir com outro olho. Pô, ele podia ter feito isso nessa bateria. Ele poderia ter esperado a outra onda. Ele podia, né? Então, acho que, de repente, podia ter escolhido uma onda melhor. Começa a ver a competição de uma forma mais analítica. E aí, quando ele começa a voltar a competir, de repente tem esse recurso na mente dele. Eu acho que o seu raciocínio tá perfeito, foi perfeito. Eu vou te contar uma história real que aconteceu. Eu não sei se você lembra, no primeiro título mundial brasileiro do Gabriel Medina em 2014, o Adriano de Souza não estava. Foi o primeiro pipeline que ele não pôde competir, porque ele estava lesionado. E o Adriano falou que aquilo ali foi um combustível necessário que ele precisava
para conquistar o título, que foi logo na sequência, na outra temporada em 2015. Então, o que você falou, você está certíssimo no seu raciocínio. Você ganha esse seu extra, esse combustível extra, esse fogo extra para a próxima temporada. E eu acredito cegamente, cara, que tudo tem um porquê e uma razão. Se ele quebrou o pé, porque aquilo ali pode ser benéfico para ele num futuro próximo. Eu não me arrependo de ter quebrado meu pé. Foi uma lição de vida que eu tive que passar. Foi difícil, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como pessoa, e tenho certeza que ele vai tirar uma lição que vai ajudá-lo em busca dos seus próximos objetivos. É aquele pensamento, né? Você não está perdendo nada, você está aprendendo. Né? Se você conseguir aprender com as coisas que acontecem com você, você nunca vai perder. Exato. Então, eu acho que de repente isso que vai acontecer com o Iago. Eu tenho esse sentimento. Ele vai ficar de fora, com uma vontade danada de estar competindo, e vai aprender. Vai aprender muito sobre a competição. O Iago entrando agora. Olha ele aí. Agora vai. Aê! Agora tá no crono. Obrigado. Bem-vindo, Iago. Muito maneiro ter você aqui no nosso podcast Surf, Papo e Flow. Obrigado. Como é que estão as coisas? Como é que você Valeu. Tô bem, né? Na medida do possível, tá tudo bem. Sim. A gente estava falando sobre isso agora. Sim. Mudaram, né, os planos, né? O plano era eu já estar no Hawaii há algum tempo. Eu teria ido dia 26 de dezembro para o Hawaii, então já estaria lá algumas semanas e daqui a pouco tá para começar o pipe, né? Mas aconteceu um imprevisto e acabei tendo que ficar em casa, mas faz parte, né, da vida de atleta. Até na hora que eu lesionei, assim, quando eu machuquei, eu sentei na areia, eu já comecei a tentar aceitar, assim, e pensar, agora os planos são outros, o foco é me recuperar disso aqui, não é mais a meta que eu tava antes, né? Claro. A gente estava falando sobre isso também agora, que nada acontece por acaso, né? Tem certas coisas que acontecem para de repente, levar você num caminho que não tinha oportunidade de ter antes. Por exemplo, a gente estava falando exatamente antes de você entrar, que na minha visão, assim, parece que isso de repente pode te ajudar muito de você sentar em casa, começar a analisar tours, eventos de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado. Porque quando você está assistindo, imagino eu, né? Eu não sei, mas quando você está assistindo ali, quando você está competindo, você já assiste com um propósito para a próxima bateria. Então você meio que fica na angústia ali, né? Não, tem que fazer isso sem ganhar não sei quem, aquela pessoa está indo bem, blá, blá, blá. Agora você não vai ter essa pressão, você vai ter mais uma pressão, zero pressão, e vai poder analisar ali o que cada pessoa está fazendo certo, o que cada pessoa está fazendo errado. De repente, esse tempo que você tem em casa é um aprendizado muito maior do que você poderia ter no tour, né? Imagino eu. Sim, com certeza, né? A gente tem que tentar tirar o melhor, né, de cada ocasião e várias vezes até quando eu tô mesmo no circuito é legal, né? Você tentar meio que sair um pouco daquele mundinho que você tá e tentar observar de fora, né? O que você tá fazendo de certo, o que você tá fazendo de errado, o que tal pessoa tá fazendo de certo. Então, até dentro do circuito, às vezes eu tento dar essa saída e dar uma olhada de fora, assim, né? Porque a gente tá ali num foco muito grande, né? E às vezes a gente esquece de perceber coisas porque a gente tá tão focado no nosso negócio que a gente esquece de perceber alguns detalhes importantes, né? E talvez olhar de fora possa me ensinar mais alguma coisa que eu posso levar para o meu retorno. Exatamente. Eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma grande lição e uma lição positiva dessa sua lesão. Nós entramos aqui um pouquinho antes e eu quebrei a perna em 99, dando um aéreo também. Eu quebrei fíbula, malelo e tíbia. Botei ferro na perna e eu já era surfista profissional naquela época, claro que nem de perto do seu nível. Para mim você é nível de campeão mundial, e isso vai provavelmente ser concretizado num futuro breve, esperamos nós. Eu tenho certeza que você também acredita nisso, mas eu lembro que para mim, cara, assim, eu fui no fundo do poço
foi muito forte mentalmente para mim, deu uma chacoalhada na minha vida como eu nunca tinha recebido, mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como ser humano, como atleta e como pessoa. E eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma lição muito boa sobre isso, e até porque você tem uma família muito legal. Seu pai foi ex-surfista profissional, é um dos melhores técnicos, treinadores para mim no circuito inteiro, porque ele tem uma visão mais espiritualizada da coisa, não só aquela coisa mecânica de competição, entendeu? E eu tenho certeza que ele está te ajudando a passar por um momento que não deve ser fácil na sua carreira, porque eu tenho certeza que o objetivo de vocês nessa temporada era de ser campeão mundial, mas vai ser, vocês vão andar assim, digamos que 2 passos para trás, mas eu tenho certeza para ganhar 3 passos para frente. Queria que você falasse justamente como está sendo, cara, esse turbilhão de pensamentos e acontecimentos na sua vida nesse final de temporada e começo de temporada. Sim, eu acho que a caminhada de todos os grandes campeões sempre foi difícil, né? E acho que isso é uma